Obrigada pelo carinho, viu, gente? Obrigada por todo mundo que tá entrando. Boa noite para todo mundo. Hoje a gente vai falar de desfraude. Se tem alguém novo por aqui, será que tem alguém novo, seguidora nova? A Carol, que é minha amiga, meu amor, pediatra das crianças, e tá sempre comigo, me aceitou esse meu convite para a gente poder trazer para as mamães aqui do Instagram muito mais informação, ajuda, né? Ainda mais agora na pandemia, que tá tão difícil, difícil ao médico, difícil ao pediatra. Então é tão bom ter a Carol aqui para poder ajudar a gente, né? Sim, a gente reuniu várias dicas sobre desfraude, um manualzinho aí com 10 passos sobre esse assunto que gera tanta dúvida aí e às vezes ferve a cabeça das mães. Já tô vendo que tem um monte de gente falando que tá sofrendo aí nessa fase. Eu li fralda aqui, falei nessa fralda. Mas a gente vai, conforme né, a gente vai respondendo algumas perguntas, mas a gente vai falando sobre os passos e a gente pode deixar, né, um trechinho aí para responder algumas dúvidas, né? O que você acha, Kelly? Legal, vamos fazer o seguinte, a Carol, a gente vai falar do manual do desfraude, os 10 passos para um desfraude perfeito. E aí, no final, a gente responde as dúvidas de vocês, tá bom? Então, vai segurando, vai anotando aí as perguntas, todas as dúvidas que vocês tiverem. E aí, no final, a Carol responde tudo pra gente, certo? Sim, sim. Então, Bora? vamos lá. Bora lá. Bom, separei aqui um roteirinho, então quem quiser anotar, quiser fazer um esquema aí, tá bem didático para vocês entenderem. Não desiste não, ó. Tem uma seguidora falando aqui que tá quase desistindo. Não desiste não, é difícil, mas a gente consegue. Não, para tudo tem solução, e se a gente começar a entender o desfraude em si, essa fase que a criança passa, a gente vê que não é um bicho de 7 cabeças e de repente tem alguma coisinha que tá errada, que é algum erro que está cometendo aí no meio do processo que pode estar atrapalhando que as coisas se desenvolvam ou de repente nem era o tempo de ter começado o desfraude, que eu acho que é um dos pontos importantes que a gente tem que falar também. Então, para a gente entender o desfraude, a gente precisa entender que esse momento é um momento muito importante e divisor na vida da criança. Deixar as fraldas é um marco muito importante de desenvolvimento da criança. Então, tem uma série de coisas envolvidas nesse processo e a gente tem condições anatômicas, fisiológicas, sensoriais e comportamentais envolvidas nesse processo. Então, não é uma coisa simples entender que a partir de tal idade é esperado que desfraude. Acho que eu vou tentar desfraudar meu filho mês que vem. Tá calor, eu acho que já tá pronto. A gente tira a fraldinha e tenta ensinar. E não é bem assim. Para todas as etapas da vida da criança, a gente precisa de uma maturidade. E isso a gente já falou sobre alimentação, sobre sono, né? Então, tem várias áreas da vida da criança que ela precisa estar madura, pronta para começar. E o desfraude não é diferente. A criança precisa estar madura numa série de aspectos para ela entender, para ela processar essas informações e conseguir engatar mesmo e ter sucesso nesse desfraude. Eu acho, Carol, desculpa, que antes de tudo, é a gente tirar nossa ansiedade, né? Porque a mãe é um bicho que se compara muito e fica comparando um filho com outro filho. Então, por exemplo, tem criança que sai até antes dos 2 anos, tem criança que sai com 2, tem criança que sai... Só que tem criança que sai com 3, tem criança que sai com 4. Então, assim... Isso depende do tempinho da criança, do organismo, do corpinho dela. Como você falou, né? O lado sensorial, o lado motor. Tá tudo muito envolvido. Então, a nossa ansiedade... A gente não pode deixar que a nossa ansiedade interfira nesse momento que é tão íntimo da criança e que volta aquela nossa história lá do começo das lives de olhar a criança como um ser humano. Exatamente. E eu acho que, assim, é um erro nosso também querer antecipar muitos processos na vida dos filhos, de falar assim, essa fase precisa passar logo, isso precisa ocorrer logo, e nisso a gente vai antecipando e querendo acelerar um processo que deve e precisa ser natural para a criança. Esses treinamentos malucos de começar em tal fase, porque a mãe quer,
ou o pai, ou a escola, enfim, de onde surge, né, o estalar ali de começar, tá todo errado. Assim, na minha opinião profissional, clínica, né, eu vejo que a criança precisa realmente estar pronta para começar o desfraude. E aí estão perguntando aí como saber o tempo da criança, e a gente vai falar exatamente disso Os sinais, né? Os sinais que a criança dá, mas o passo 1, então anotem aí, o passo 1 é justamente isso que a gente está falando, de respeitar o tempo dessa criança. Não comparem os filhos de vocês com as outras crianças, porque o filho da prima desfraudou com 1 ano e meio, e o filho da cunhada desfraudou com 2 anos e 4 meses, e o seu precisa seguir esse ritmo. Não, não é assim. A gente vai olhar para essa criança, existe sim uma faixa etária esperada, que é entre 24 e 36 meses. No geral, a maior parte das crianças acabam desfraudando nessa etapa, mas tem crianças que acontece antes disso. Eu tenho pacientes que desfraudaram com 1 ano e meio, já estavam bonitinhos, já engatados no desfraude. E tem pacientes meus que já passaram de 3, 4 anos e ainda permanecem nesse tá processo. Tudo bem, né? Tá tudo ok. E eu vejo que as mães são muito ansiosas, porque eu, particularmente, eu recebia muitos directs de mães perguntando assim pra mim: você já tirou a Malu da fralda? A Malu já desfraudou? E eu sempre respondia: tô esperando o tempo dela, tô esperando o tempo dela. Mas eu recebia muitos directs, assim, sempre que a Malu aparecia de fralda nos stories, as pessoas me perguntavam: por que você ainda não desfraudou ela? Por que ela ainda não saiu da fralda? Ela é tão esperta, ela é tão inteligente, ensina pra ela, como se eu fosse... Não depende não disso. sou eu, não depende né, da minha vontade. É ela que tem que dar o sinal. Aí, a partir do momento que ela deu os sinais, que a Carol vai falar agora quais são os sinais, que a Malu deu os sinais, aí a gente começou o desfraude aqui em casa respeitoso. Uhum, exatamente. Então, é disso que a gente precisa falar. Em primeiro lugar, respeito. Assim como qualquer coisa que a gente vai ensinar para alguém, que a gente vai falar, que eu tô aqui, por exemplo, dando uma aula, eu vou tratar todo mundo com respeito. Eu vou respeitar o que essas pessoas têm para ouvir, o que elas têm para acolher, e com a criança é do mesmo jeito. A gente vai tratar essa situação com muito respeito. A gente vai olhar para essa criança como uma criança que está aprendendo. E muitas vezes esse processo pode ser muito difícil. Para a gente é tudo muito automático, mas para elas é difícil. Então, vamos reconhecer esse momento como um momento único e que exige respeito, paciência, engajamento aí dos pais, tá? Do processo. Então, vamos lá. Como identificar que a criança está preparada para o desfraude? Como a gente consegue ver isso? Sim, gente, isso é muito importante. Prestem atenção. Porque isso é importante. Sinais, a identificação, os sinais. Tem sinais de prontidão. Assim como o que a gente já falou na introdução alimentar, a gente tem sinais de prontidão para se alimentar. A gente tem sinais de prontidão para o desfraude. Então, tem uma lista enorme de sinais, tá? Eu tô até com uma cola aqui, porque para mim, no consultório eu falo isso tudo muito automático. Às vezes eu lembro de uma coisa ou outra durante a consulta. Aqui, como eu tô concentrando tudo numa coisa só, eu fiz até uma colinha. E eu vou pegar essas informações todas que eu tenho aqui. Deve ter mais de 20 sinais aqui, tá? E às vezes, vocês mães que estão aí, eu não sei se está pronto, tem alguma coisa errada, eu não estou tendo sucesso, está empacado em tal lugar. Presta atenção no que eu vou falar agora para ver se de repente um desses sinais vocês não se atentaram, tá? Então, assim, um dos mais conhecidos é o anunciar que faz xixi e cocô. Então, a criança, a partir do momento que ela consegue avisar que ela está fazendo xixi ou cocô. Às vezes a criança não fala ainda, mas ela tem sinais que mostram que ela está fazendo o xixi e o cocô. Apesar de também ser um dos sinais, a criança já ter condição de verbalizar xixi e cocô, pelo menos. Ou uma linguagem que os pais compreendam que ela está xixi e cocô, tá? Então, um dos sinais é esse. Ela começa a se incomodar com as fezes e com a urina, principalmente com as fezes inicialmente, tá? A urina costuma acontecer um pouquinho depois, essa sensação, mas o cocô começa a incomodar primeiro. Então, quando ela começa a se incomodar, pede para retirar a fralda, começa a tentar tirar a fralda sozinha. É uma criança que se afasta para fazer xixi ou para fazer cocô. Eu acredito que muitas das crianças aí apresentam esse sinal de sair de perto para fazer cocô agachadinho num canto. Começa a apertar a perninha e vai para um canto sozinha. Às vezes você pergunta, tá fazendo cocô?
criança se fecha. Então, esses são alguns sinais bem importantes e bem conhecidos. E aí, a gente precisa entender também se essa criança está mostrando interesse por esse tipo de atitude. Então, geralmente a criança já sabe imitar os pais, já sabe que o banheiro serve para o xixi e para o cocô. Ela precisa ter essa percepção. Porque se a gente começar a levá-la para o banheiro, ela não vai entender o que ela está fazendo lá, se ela não souber que o vaso é o lugar do cocô, ou o piniquinho, né, o que for escolhido. Que a gente vai falar também sobre os acessórios, mas ela precisa entender que aquele lugar é o lugar do xixi e do cocô. E geralmente as crianças que já imitam os pais, já entendem o que os pais estão fazendo lá, elas já estão mais prontas e já entendem mais, tá? Crianças que ficam secas por mais de 2 horas. Então, você trocou a fralda e está percebendo que essa fralda está permanecendo seca por muito tempo. Principalmente no período da manhã. A criança acabou de acordar, a fralda está bem sequinha e de repente mamou ou foi tomar café da manhã e a fralda encheu. Se acordou seca e encheu depois, provavelmente essa criança está ficando seca por mais tempo. Então, comecem a se atentar se realmente elas estão ficando secas por mais tempo ou se esse tempo está mais curtinho, tá? Um desejo de autonomia pelas atividades. Então, é importante que a criança queira fazer as coisas sozinha. É muito importante que ela tenha autonomia de andar, de sentar com tranquilidade, sentar no acessório que ela vai usar, levantar tranquilamente sem ficar desconfortável. Então, ela senta meio torta, ela não sabe se acoplar naquele lugar. Ela tem que ter essa autonomia, ela tem que ter essa motricidade, tá? Para sentar adequadamente, para se sentir confortável onde ela está. E geralmente as crianças precisam se manter na mesma atividade. Isso não diz só assentar-se no piniquinho ou no vaso, mas na mesma atividade entre 3 e 5 minutos. Se essa criança não consegue ficar muito tempo numa atividade só, provavelmente ela ainda não vai ter paciência de sentar no piniquinho ou no vaso e esperar o cocô, esperar o xixi. Ah, isso é legal, gente, de reparar, perdão, nesse lance da criança ficar paradinha nesse tempo na atividade. Sim, e aí é uma coisa importante para se observar, porque de repente a criança ainda não tem essa noção, né, de tempo, essa paciência mesmo de ficar ali sentadinha no pinico. E às vezes a gente vai lá, leva ela para fazer cocô, ela vai ficar lá um pouquinho, sai. Aí a hora que vem a vontade do cocô, passou, houve um escape, essa criança teve um contato ali ruim com essa experiência. Então, a gente precisa ficar atento nisso também, antes de começar, tá? Crianças que entendem comandos e executam ações. A gente vai falar, filhas, vamos sentar agora ali para fazer o cocô. Ela vai entender. Vamos pegar sua fraldinha e jogar no lixo? Ela entende. Então, você fala, ela responde com uma ação. Você faz um comando, ela executa a ação, tá? Tá. E aí, é uma criança que consegue pegar pequenos objetos com as mãos, então a parte motora mesmo, né? Falando da parte motora. Ela consegue já pegar pequenos objetos, ela consegue pular com os 2 pés do chão. Então, esse é um sinal que muita gente não conhece. Isso é verdade? É verdade. Não, porque a Malu, muita gente que ela já pulava, e as pessoas escreviam assim pra mim, Kelly, aproveita pra tirar a fralda dela, ela tá preparada. Porque ela pula com os 2 pezinhos. A criança que pula com os 2 pés do chão também já demonstra sinais de aptidão motora para começar. Eu achava que isso era uma coisa de vó, mas então é verdade mesmo, assim, tipo, sabe as coisas antigas? É verdade. E também, outra coisa interessante da gente falar é a criança que já consegue retirar a roupinha sozinha. Porque, pensa bem, se a gente quer que eles tenham autonomia e consigam executar o processo, é muito mais interessante que eles saibam, né? Tirar a cuequinha ou a calcinha, levantar o vestidinho para conseguir ir ao banheiro, tá? E então, eu acredito que assim, a maioria já conhece um pouquinho dessa coisa de aguardar o tempo sequinho, ver se está ficando mais de 2 horas, de verbalizar o xixi e o cocô, mas a gente precisa observar essas outras coisas também, né? Pular com os 2 pés, a parte motora, se tá legal, se a criança tem equilíbrio, se tá sentando legal, levantando legal, correndo bem, porque às vezes ela vai ter que andar um pouquinho mais rápido para chegar onde ela precisa. E verbalizar de alguma forma, com a linguagem dela naquele momento, o xixi e o cocô. Se ela tiver esses sinais,
provavelmente ela já estará pronta para começar o processo. E nem sempre isso vai ser instantâneo. Eu sempre falo para a gente não começar tudo de uma vez. A gente vai começar apresentando os acessórios, fazendo o ambiente do xixi e do cocô ficar super atrativo. Então, o banheiro vai ter cores, adesivos na parede, envelopar a box com algum personagem, uma lixeira super legal, lixeira que canta, que fala, alguma coisa interessante, um brinquedo da criança lá dentro. Sempre tudo muito acolhedor, gostoso, de repente um tapete no chão para não ficar muito frio, o piso, quando a criança ficar sem roupinha, para ficar confortável mesmo e ela gostar de estar lá dentro. Tá? É importante que a gente observe tudo isso. Então, para a gente começar, a gente tem que observar tanto a criança quanto o ambiente em si, né? Se esse ambiente está pronto para a criança começar a desfraldar. Na verdade, aqui em casa, a gente tem piniquinho na sala. E aí tem as coisas, tipo, no banheiro dela tem aquela que é uma escadinha, sabe? Que sobe. Aí tem o banheiro do José. Aí na brinquedoteca tem um outro que tem um redutor de cada um. Então, ela fala assim, mamãe, quero fazer xixi no banheiro do Zezé. Aí você tem que correr pro banheiro do José. Quero fazer xixi no piniquinho. Ela escolhe o momento dela que ela quer fazer o xixizinho dela. Tudo bem, né? Tem esse tanto de opção. Sim, e até a gente vai falar sobre isso de colocar próximo da criança, porque a princípio ela não entende que aquilo é importante. Ela parar de brincar para fazer xixi. No começo ela fazia mais no piniquinho, agora ela já escolhe qual banheiro ela quer usar. Sim. E aí virou uma brincadeira para ela. Qual banheiro ela quer usar. Porque ela fala, quero fazer xixi, quero ir. Aí ela escolhe E é esse o propósito, vaso. Né? É esse o propósito, é ser divertido, é ser legal, é ser uma coisa leve. E não aquela coisa que a criança vai se sentindo numa obrigação, numa pressão. Nada com pressão, com trocas assim desse tipo com a criança funciona, né? Com chantagens e enfim. A gente tem que deixar eles se sentirem leves e aquilo soar muito bom. Muito, muito legal para elas, né? Tem que ser um momento divertido. Então, bom, a gente falou aqui da maioria dos sinais que eu deixei aqui anotados, acho que eu não esqueci de nada, mas observem isso, se isso está acontecendo com os filhos de vocês. Se tiverem mais ou menos esses sinais, a gente já consegue entender que essa criança está ficando mais pronta e madura. Eu vou contar da minha experiência aqui, dos sinais que a Malu deu. Ela começou a pedir pra mim pra tirar a fralda. Na verdade, ela já tirava, né? Porque tem super autonomia. Então, ela mesma arrancava a roupa, tirava a fralda e falava, mamãe, não quero usar fralda. Um dia, do nada, ela acordou. Juro por Deus, ela acordou e falou assim, mamãe, não quero usar fralda. Eu falei, filha, você não quer usar? Você quer agora fazer xixi igual a mamãe no vaso? Você quer fazer no piniquinho? Eu já tinha até comprado o piniquinho pra ela. Daí ela falou, não quero mais usar fralda, mamãe. Eu falei, tá bom. Ela verbalizou, né? Ela verbalizou que ela não queria mais usar. E assim foi acontecendo, foi rolando. E estamos aqui a gente vai falar sobre isso ainda, de cocô. Ainda não foi completamente. Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas xixi já tá uma belezinha, assim, fazendo muito bonitinho. Claro que às vezes tem dia que ainda ela sabe que ela tá fazendo. Então tem hora que ela fala pra mim, fala assim, mamãe, não quero ir no pinico, não quero ir no vaso, quero fazer no chão. Outro dia ela falou assim pra mim, quero fazer na minha naninha. Aí eu falei assim, filha, mas olha, na sua naninha a gente vai encher a naninha de xixi. E aí a naninha vai ficar suja, a gente vai ter que lavar a naninha agora e tal e tal. Não, mamãe, eu quero fazer na minha naninha. Aí ela fez na naninha, eu falei, tá bom, deixei, né? Abaixou, fez xixi na naninha. Aí ficou super chateada, chorou, porque a naninha estava com xixi. Pois é, ela tem super percepção do que está acontecendo. E a criança não quer sair de onde ela está, às vezes. Ela não quer levantar dali para ir cumprir essa atividade, ir ao banheiro, fazer xixi. Ou ela quer inventar moda, né? Não quer, não. No caso da Malu, pode ser.
Mas eu acho que é isso, sabe? É não querer sair mesmo do ambiente que eles estão, que está muito mais interessante do que ir pro banheiro, fazer xixi, fazer cocô. Então a gente tem que Sim. tornar isso divertido, né? Bom, perguntaram aí se tem que ter todos os sinais. De preferência, a maioria deles, porque de repente um deles ausente já vai provocar uma dificuldade em progredir no processo. Nem todas as crianças vão apresentar todos os sinais para ter um desfraude 100% de sucesso aí, né? Vamos dizer assim. Mas quanto mais sinais a criança tiver, melhor. Mas a gente vai ter sucesso e o processo vai ser mais tranquilo, tanto para os pais quanto para a criança, tá? Estão perguntando aqui de novo dos sinais e é isso. Quanto mais sinais, melhor. Nem todos precisam apresentar todos, mas quanto mais, melhor, mais fácil. E ao mesmo tempo, mesmo a criança apresentando muitos sinais, a Malu já apresentava vários. Mesmo assim, você precisa saber que vai ter dificuldades. Que mesmo ela, no caso, apresentando vários, ela faz vários xixis no chão. Então, assim, na calça, até entender, né? Porque eu lembro do dia que teve um estalo, assim, tipo, que ela parou, que sempre ela pedia. Então, assim, até ela entender que aquela é a vontade, que a vontade vai se transformar no xixi, que ela tem um tempo para ir até o piniquinho, até o vaso. Então, assim, existe um tempo mesmo. Então, vai ter xixi na calcinha, vai ter xixi no chão. Sim, vai os escapes ter. são super esperados. Estão perguntando aqui uma coisa legal, se menino é mais difícil de desfraldar. No geral, os meninos demoram um pouquinho mais que as meninas, tá? A gente vê isso claramente na prática clínica, que as meninas desfraldam mais rápido. Então, é verdade, isso procede mesmo, tá? Bom, falamos aí dos sinais. Vamos falar do terceiro passo, então, que é não antecipar o processo, que está diretamente ligado com o passo 2 aí dos sinais. A gente não deve antecipar. Não é legal a gente antecipar, porque a gente pode gerar traumas, a gente pode deixar essa criança se sentindo incapaz. E isso não é legal pro processo. Gente, só um minutinho. Vocês podem ir mandando as perguntas que no final a Carol vai responder todas, tá bom? Que eu tô vendo que tem bastante gente mandando pergunta, depois ela vai voltando e vai responder. Todas eu não garanto. Ou quase todas. Eu vou pegar algumas aqui, eu tô vendo muita pergunta. Precisava ter só um bate-bola de perguntas e respostas para conseguir fazer isso. Mas eu tô pegando aqui, eu tô lendo, tô prestando atenção enquanto a gente tá falando, tá? E daí eu vou pegando os principais pontos, que são as dúvidas mais frequentes, inclusive, que eu recebo. Não antecipar o processo, porque esse é um dos erros mais, assim, um dos piores erros que a gente pode cometer é antecipar o processo. Então, se atentem aos sinais para vocês não anteciparem, não gerarem um trauma na criança, porque, de repente, uma coisinha que foi errado num dia já gerou uma memória ruim. E depois disso vai ficar muito mais difícil, a criança fica mais resistente, isso pode gerar depois um comportamento retentor, alguma coisa, retentor de fezes, ou então enurese noturna, né, a criança que faz muito xixi na cama à noite. A gente pode ter outras coisas acontecendo se a gente avança demais o sinal. E outra coisa que eu acho importante também é conversar isso com o pediatra em consulta. Quando vocês perceberem os sinais, conversar com o pediatra se está tudo ok, da parte clínica, inclusive, porque a gente precisa avaliar se essa criança tem diarreia frequente, se essa criança está constipada, se essa criança tem infecção do trato urinário, se essa criança tem alguma alteração anatômica. De repente, não dá para a gente começar naquele momento por várias alterações clínicas que ela tenha, tem que corrigir isso antes de começar o processo, mesmo que a criança já esteja dando sinais. De repente, a gente precisa ajustar algumas coisas para isso não virar um processo ruim no meio do desfraude, tá? E algumas mães sempre perguntam, mas eu comecei, eu posso parar? Se tá no início do processo, percebeu que não tá dando certo, que tem alguma coisa que tá enguiçando, que não tá legal, que a criança tá sofrendo, para, volta tudo como era anteriormente, volta com a fralda, volta, né? Não tem problema voltar, tá, nesse início de processo. Espera pelo menos 1 mês, 2 meses, depois retorna. Deixa a criança se sentir segura, se sentir capaz de passar por aquilo, né? Não precisa avançar, não há nenhuma pressa na gente desfraldar uma criança. Não tem pressa. Para que a pressa? Por que a gente tem que correr para desfraldá-la? Né? Então, não vamos antecipar. E eu acho que a família que precisa decidir isso, né? De repente, os pais estão com uma ideia ali de
de começar ou não começar, aí vem um palpiteiro de plantão. Ah, mas eu comecei com tal idade. Sempre tem isso. E eu tirei rapidinho. Eu tirei do dia e da noite juntos. Ou então, eu fazia assim, assim, assado, dava super certo. Colocava no pinico, deixava sentado e foi super... Gente, cada criança é de um jeito. E esses métodos de forçar, a gente sabe que hoje... Não dá certo. Antigamente havia outra forma de lidar com isso. Hoje a gente sabe que a forma de lidar deve ser diferente e merece ser diferente. E lá, muitos palpiteiros, sempre tem. Muito. Então a família, pai e mãe é quem decidem quando isso vai começar. Às vezes algumas famílias me falam: a escola pediu para eu começar porque já está na hora. Gente, os pais vão decidir, porque os pais precisam estar engajados nisso, os pais precisam estar participativos o tempo todo. Isso vai interferir, inclusive, na rotina familiar. Você não vai marcar uma viagem, agora a gente está limitado nisso, mas você não vai marcar uma viagem no tempo de desfraude. Você não vai combinar de sair durante o final de semana, no momento que a criança está desfraudando. Ela precisa estar se sentindo segura no ambiente que ela está. Se a gente muda de rotina demais, não dá certo. Então, a família toda precisa estar preparada. E a gente não tem que antecipar esse processo, tá? Sim. E, Carol, eu tô vendo aqui que tem gente perguntando, e aí, veja se eu posso entrar nesse assunto. A Malu, tá dando super certo, graças a Deus, o xixi, apesar de depois da Covid do Jô, ela ter voltado um pouquinho. Hoje mesmo ela fez um xixi na calcinha, não deu tempo, ela pede, ela tava super bem, ela não fazia mais nada, mas nesse tempo da Covid, com toda essa mudança, acabou retrocedendo um pouquinho, mas tudo bem, tempo ao tempo, eu sei que daqui uma semana já tá tudo bem de novo. Mas o cocô, você sabe disso, eu tô vendo aqui a Priscila até falar, e eu vi outras mães escreverem também, que o filho passou a ter maiores dificuldades de fazer cocô depois do desfraude. Você sabe, isso também aconteceu aqui com a Malu. A Malu tá com uma super dificuldade de fazer cocô, por quê? Porque vem a vontade de fazer cocô, ela segura. Ela fica segurando o cocô pra não ir ao banheiro. E aí nisso vai ficando mais durinho, vai ficando, porque vai perdendo o líquido, né? O que a gente deve fazer? Porque eu tô vendo que várias mães escreveram que a criança tá com dificuldade, e quando eu liguei pra Carol, eu falei: amiga, a Malu tá com o intestino preso. Eu acho, né? Aí a Carol ainda me falou: olha, Kelly, eu acho que é por causa de desfraude, porque ela deve estar retendo. Isso acontece muito no consultório. É legal você falar para as mães, pra gente, né? Que, como você falou para mim, o quanto isso é normal, para que as mães possam se acalmar e entender que tá tudo bem. Tipo, que é normal. Olha lá, mais mães falando ali dessa dificuldade de fazer o cocô. Eu vi bastante mãe falando, isso é super comum de acontecer, porque a criança, ela tem toda uma sensação diferente do que ela estava habituada quando esse cocô tá saindo e não tá ficando na fralda. Muitas crianças têm até o medo, isso está descrito em alguns artigos, né? Que elas têm medo, inclusive, da sensação de alguma parte delas, alguma parte do corpo ir embora pelo vaso, pelo pinico, por medo mesmo. Outras não se sentiram bem em algum momento com a sensação de sair cocô, ou sentiram dor, de repente estava mais constipado, né? A sensação do fazer cocô não foi legal. E aí, eles começam a segurar na próxima evacuação. Tá? Outro motivo também é a criança não querer sair da onde ela está para fazer o cocô. O tempo que eles conseguem segurar entre a vontade e o fazer é muito pequeno. Então, se de repente no momento que ela teve vontade a gente não levou, eles podem começar a segurar. E quando eles seguram, esse cocô vai ficando impactado ali, vai ressecando ali na parte final do intestino, né, no reto, e vai ficando cada vez mais ressecadinho, mais durinho. E aí gera um ciclo vicioso, né? Porque a criança, toda vez que ela vai fazer cocô, tá ressecado, dói. Sim. E cada vez que ela tem vontade de fazer cocô e dói, ela vai ficando com medo. Então, ela vai gerando um comportamento retentor. Então, exatamente. Então, lá, pega o cocô e traz pra me mostrar. Tem muita criança que faz isso. Tem criança que faz isso, que pega, mostra. E aí, o que você pode fazer? Você pode pegar esse cocô e jogar no vaso junto com ele. Explica que o lugar do cocô, quando faz um piniquinho, né? Explica que o lugar do cocô é no vaso. Então, por exemplo, aqui, a Malu adora. Ela chama a casa inteira. Até o José tem que bater palma pro cocô dela.
fazer tchau pro cocô dela. Ela fala, consegui, mamãe! A Malu fez cocô, vamos jogar no vaso. Aí ela escolhe o vaso, ela faz tchau, cocô da Malu. Aí tem que chamar o José também tem que fazer tchau pro cocô e ele faz tchau, cocô da Malu. Tipo assim, é uma celebração igual do cocô. Ela fica muito feliz e quando ela faz, ela fala assim pra mim, mamãe, não doeu, não doeu. Ela fica muito feliz. Mas o processo de sair, que ela fica, eu não quero fazer cocô, mamãe, eu não quero fazer cocô, mamãe, medo. Vai doer. Eu falo, filha, não vai doer. E às vezes ela fica até um tempo, fica sentadinha, a gente conta história. Eu já mostrei aqui nos meus stories do livro, né, que a gente comprou, como que é o nome mesmo? Você sabe o nome da fralda? O que tem dentro, o que tem dentro da minha... Aí ela faz da o cocô, ela fala com qual bichinho o cocô dela parece. Então, assim, aí hoje ela pede pra ver o cocô do José, Sim. aí ela fala com qual bichinho. Eu tenho esse livro aqui, eu não peguei, eu poderia até ter pego Eu pego daqui a pouco aqui. Aí ela fala assim, com qual bichinho o cocô do José parece. Então, assim, ela tá apaixonada pelo mundo do cocô. Só que ela tá com medo do sair do cocô. E teve outra mãe falando aqui, um ponto que eu esqueci de falar, que é o medo do vaso. Tem criança que tem medo de cair dentro do vaso sanitário, tem medo da água que tá lá embaixo. A sensação do cocô bater e da água vir no bumbum também não é legal, que isso às vezes acontece. Tem criança que não responde muito bem, né, com essa parte sensorial do cocô sair e saber que tem água lá dentro. Essa mãe que escreveu aqui em cima diz que o filho tem medo de cair dentro do vaso. Isso é muito frequente. Tá. E às vezes a criança fica lá, segura, não tá numa posição legal, porque ela não tá relaxada, e começa a segurar o cocô e começa a ter medo dessa sensação. Então, tem todas essas coisas envolvidas. E é claro que, se a gente já checou, né, todos os tipos de comportamento que a gente está falando aqui, se não é medo e tal, tem que olhar a parte clínica da criança e ver se não tem nada acontecendo, né? Aí que a gente precisa tratar. Você não precisa tratar essa constipação, se a gente tem que entrar com alguma coisa para melhorar essa textura, né, desse cocô. Por exemplo, para vocês entenderem, aqui a Carol entrou com um probiótico para Malu. Então ela tá tomando um probiótico para melhorar essa qualidade do cocô, entendeu? Rapidinho, Carol, até porque eu vi que tem mães perguntando aonde eu comprei o livro. Na verdade, foi a minha sogra que comprou para mim, vende na internet, mas a minha sogra, ela acabou de escrever aqui, ó, o arroba da prima do João, na verdade, que revende esse livro, Ana Johnson, está aqui. Legal. E aí, quem quiser, Cris Gon aqui, ó, escreveu o arroba dela, ela vende esse livro. Mas tem também, ela vende, tem na internet também. É bem legal o livro, porque ele tem as fraldinhas, depois eu pego pra vocês verem. Tem as fraldinhas que vai abrindo e vai vendo. A Malu adora esse livro, ela adora. Então, eu tô lendo aqui que as mães estão mandando enquanto você tá falando. Esse livro é muito interessante. E a gente vai falar sobre o lúdico também, tanto que o lúdico ajuda. Porque a gente não tem que fazer isso ser uma coisa pesada. Sim. Porque isso não vai chamar a atenção da criança, né? Sim. Então a gente precisa utilizar o lúdico, a gente precisa utilizar o que a criança se interessar. Então, quando vocês perceberem algum gancho aí do filho de vocês que algo interessou, mergulha nisso e vai em frente com isso, tá? Mesmo que a criança não esteja já sentando no vaso, isso a gente pode começar antes. Então, a criança, antes do processo, estão percebendo alguns sinais, já começa a apresentar o livro, começa a mostrar o vaso ou o penico. Vai falando, eu vou pegar o livro e já volto, peraí. Tá. Pode ir falando aí. Então, a gente pode ir mostrando para a criança as coisas antes de iniciar esse processo, tá? A gente não precisa antecipar, mas a gente pode ir familiarizando essa criança com o processo. Inclusive, a gente sempre fala para começar deixando ela se familiarizar ainda de roupa. A gente não precisa nem tirar a roupa da criança. Deixa sentar, se sentir confortável lá, antes de ter essa sensação de estar sentado sem roupa e de perder ali o xixi ou o cocô. Deixa eu ver, eu desfraudei o primeiro com troninho e com desenhos educativos. E depois colocaram no redutor de vaso. Perguntaram aqui se começasse no penico e depois fosse pro vaso, se teria algum problema no processo. No geral, não. A gente tem que ver realmente como que a criança vai se adaptar melhor. Mas a gente vai falar também sobre os acessórios aqui de desfraude. Olha lá o livrinho. Aqui, ó. Esse livrinho Excelente aqui. Esse livro. Ele é bem legal porque ele tem essas fraldinhas aqui, quer ver? Ó, por exemplo, do cachorrinho. Então, ele abre a fraldinha e mostra o cocô do cachorrinho.
Então, tem de vários bichinhos. E aí é legal porque ela começa a identificar, depois que ela faz cocô, ela mesma já fala pra mim: ah, mamãe, meu cocô é parecido com tal bichinho. Aí aqui, ó, do porquinho, por exemplo, tá vendo? Ah, o do José é igual de tal bichinho. Então, isso é muito legal. Mas tem esse lance de não querer fazer e ressecar. Então, gente, isso é super normal, tá bom? A Amanda, minha paciente. Amanda não, né? O Miguel tá perguntando se o mictório é bom. Tem um mictóriozinho, que é um sapinho, que as mães de menino aí devem conhecer. É um sapinho que você coloca na parede, era um mictório, tem uma... como se fosse uma hélicezinha, assim, que a hora que o menino faz xixi, ela gira. Para alguns meninos funciona bem, para outros não. Eu falo que vale a pena tentar. Mas a gente sempre tem que ter em mente... que tem alguns acessórios que não vão ter em outros lugares. Então, quanto mais a gente facilitar para a criança, se ela for na casa da avó, no consultório do pediatra, em outros locais, vai ser mais fácil dela conseguir se soltar para o xixi. E o mictório, se forem usar, eu oriento colocar dentro do box, para a criança poder se molhar, se ela for fazer no mictório, molhar o chão ali, já poder lavar em seguida, que fica muito mais prático do que colar na parede do banheiro. Ah, e quem tá perguntando é o que tem dentro da sua fralda. Esse aqui do ratinho. Super fácil de achar na internet. Super Já tem fácil. O que indicação tem aí dentro também. da sua fralda? É um livro muito famoso para o É desfraude. muito E tem legal. alguns outros livros também que eu vou falar o nome aqui, que são bem bacanas também para comprar nesse processo, tá? E o livro ajuda muito. Bom, falamos aí do passo 1, respeitar o tempo de cada criança. Passo 2, reconhecer os sinais de prontidão. Passo 3, não antecipar o processo. Passo 4, qual a melhor maneira de começar? Então, a gente observa os sinais, a gente não está antecipando nada, a gente está respeitando que essa criança está pronta. Como que a gente vai começar? Além da gente estar com todos os sinais aí na manga, a gente precisa ter esses pais preparados para esse processo, tá? Então, os pais vão precisar de tempo, a rotina familiar vai precisar ser adequada, muita paciência, muita persistência, muita empatia com esse momento que a criança está vivendo. Não adianta a criança estar pronta e os pais não estarem conectados com essa situação, porque não é tão fácil assim. Precisa de paciência. A gente tem que se dedicar muito para esse momento para que seja legal para todo mundo. Porque também se a criança sente que os pais estão achando aquilo, né, difícil demais, estão se sentindo ansiosos com aquilo, a criança vai se sentir ansiosa também. E assim, gente, claro que tem hora que você vai ficar, tipo, nervosa, porque a criança vai fazer xixi no sofá, no tapete, no colchão, em lugares que são difíceis, né, de limpar. Mas tente não perder a paciência com a criança, não gritar com a criança, não falar, você não podia. Porque tudo isso pode gerar um trauma, tudo isso pode gerar uma sensação ruim. Depois ela pode ligar aquele momento com o grito da mãe, com a impaciência da mãe. E tudo isso pode prejudicar o processo, né? Então, às vezes assim... a gente nem fala direto para a criança, né? Às vezes a gente faz um comentário para nós mesmos, assim, por exemplo, nossa, ai, molhou tudo. Aí a criança já olhou aquilo, já entendeu, porque se é uma criança que está pronta, que ela já tem uma percepção, ela está escutando o que você está falando. Aí você fala, ai, essa noite... Fala, sei lá, para a funcionária que está em casa, essa noite molhou toda a cama. Aí a criança já escuta e ela vai se sentindo cada vez mais para baixo e cada vez mais incapaz. Evitem qualquer tipo de comentário, tá? Outra coisa para se evitar no momento de começar, evitar momentos de estresse familiar. E estresse familiar que eu digo assim, chegada de irmão, não é legal começar. Mudança de casa, não é legal começar. Retirada de chupeta, não é legal começar. Então, não é entrada na escola também, né, que é uma mudança, uma adaptação na vida da criança, evitar. A gente precisa evitar começar no momento que a criança está vivendo outras coisas estressantes, pegar um momento uma coisa de cada vez, né? Uma coisa de cada vez, não dá para tirar fralda e chupeta ao mesmo tempo, esqueçam, porque às vezes chega nessa fase, a gente fica naquela coisa, já tá com 2 anos e meio, 3 anos, vou tirar a chupeta, vou tirar a fralda, não é para fazer tudo de uma vez. Perceba o que precisa vir primeiro. De repente, essa criança precisa tirar a chupeta primeiro.
antes de começar a desfraldar. Entenda seu filho, de repente a arcada dentária não tá legal, a odontopediatra já falou, ó, tá na hora de tirar, vamos tirar, que isso tá prejudicando. Tirem primeiro uma coisa, deixa a fralda para depois. É uma coisa primeiro, né? Outra coisa depois. Mamadeira, né? Retirada de mamadeira, de todos esses utensílios aí que a criança vai usando durante a vida, não devem ser tirados de uma vez. Então, esperem e façam um cronograma, mesmo que esse cronograma não se cumpra, porque a gente faz plano com o filho e sai tudo dos nossos planos às vezes. Mas façam um cronograma na cabeça para que não coincidam situações. Então, de repente você está pensando, ele está pronto, mas vai começar a aula. Espera um pouquinho. Não precisa começar enquanto a criança está indo para a escola. Na escola ela não conhece ainda o ambiente, né? Pode se sentir insegura. E daí tem um comportamento na escola e outro comportamento em casa. Não é legal. E aí, a partir do momento que vocês decidem começar, é começar em todos os ambientes ao mesmo tempo, com todos os cuidadores ao mesmo tempo. Então, começou, vai comunicar. A babá, vai comunicar a funcionária da casa, vai comunicar a professora na escola, vai comunicar a avó, e todo mundo vai fazer do mesmo jeito. Porque não adianta também os pais começarem e daí a criança fica com outra pessoa que está fazendo diferente do que os pais estão fazendo. Tá? Então, de repente, começou lá a jogar o cocô no vaso para mostrar que o lugar do cocô é no vaso. Todo mundo vai fazer isso com a criança, para a criança visualizar que todos têm a mesma atitude em relação ao xixi e ao cocô. E aí, conversar muito com essa criança que o fato de fazer xixi e fazer cocô é uma coisa normal, que todas as pessoas fazem. Porque às vezes a gente fala tanto, né? Vamos fazer xixi, vamos fazer cocô. E começa a colocar tanto isso na cabeça da pessoa, da criança, que a criança não entende que aquilo é importante para todo mundo, que todo mundo faz xixi, que todo mundo faz cocô. Não é só ela que precisa fazer aquilo. E tentar deixar o mais normal, mais natural possível. Não passar a sua ansiedade para a criança, porque senão a gente fica, filha, você tinha que fazer no piniquinho, você tinha que fazer, olha aqui o que você está fazendo. Olha. Isso vai gerar ansiedade na criança, é igual gera na gente. Imagina alguém na sua cabeça, você está num emprego novo, numa empresa nova, que você não conhece ninguém, você não conhece como se faz o trabalho, e as pessoas ficam assim para você, você tem que fazer assim, olha, porque se você não fizer assim, porque eu não sei o quê, imagina a ansiedade que você não vai ficar. Gente, imagina uma criança com 2, 3, 4 anos. Não. Vem alguém do seu lado e fala assim, nossa, tá fazendo tudo errado. Meu Deus. Pense, gente, pense, a gente é adulto. Pense na cabeça de uma criança, como repercute. Então, assim, tá nas nossas atitudes também. De repente, a gente não tá percebendo que a gente não tá agindo legal nesse momento. Parem pra pensar, tá? Deixa eu te falar uma coisa. É difícil, né? Não é difícil. Não é fácil a gente passar pelas etapas dos nossos filhos e acompanhar tudo que vai acontecendo com eles de forma plena. Às vezes a gente vai sair do eixo mesmo. Na maioria das vezes a gente sai um pouco do eixo, né? Sim, não é fácil. E eu vou falar, eu que tive agora, né, na Covid do Jô, que eu fiquei 24 horas sozinha com os dois. E eu pensava sempre, assim, eu quero a leveza da maternidade aqui, desse jeito, nessa situação difícil, eu tendo que fazer tudo sozinha, porque quantas mães, né, não tem ajuda em casa, fazem tudo sozinha, cuida dos 2 filhos, trabalha, e que era o meu caso, eu tava trabalhando, então eu tinha trabalho para fazer, eu tinha os 2 ao mesmo tempo, 24 horas, eu tinha a casa, eu tinha a comida, e eu tinha o meu marido doente do outro lado da casa, preocupada, então assim, eu acho que assim, mas o que me deu esse equilíbrio? Eu consegui, sabe, ficar mesmo num equilíbrio nesses dias, apesar de difícil, eu fiquei muito feliz, porque eu pensava isso, de viver realmente essa leveza, sabe? Como eu tenho na minha vida, assim, tipo, na maternidade. Poxa, tá difícil, mas calma. Graças a Deus eu tô aqui com os meus filhos, com os amores da minha vida, meu marido tá se cuidando, ele tá bem. Vamos entender cada momento, vamos fazer devagar. Deu para fazer isso, deu, não deu. Vamos com calma. É de você dar tempo ao tempo e não levar esse estresse também. Porque imagina, nesse momento, como eu por dentro, né, tava estressada, mas eles também, sem o pai, naquela situação só comigo o dia inteiro. E aí, assim, imagina se eu ficasse estressada e levasse todo esse estresse para eles, né? Então, eu acho que na vida, gente, em todos os momentos, a gente tentar mesmo levar com
né, seguir com leveza para conseguir que as coisas vão se encaminhando, né? Uhum. É isso aí, a gente prestar atenção nas nossas atitudes para que isso não reflita neles. Eu sei que isso é muito difícil, porque a gente está vivendo um momento muito difícil e o desfraude é uma etapa desafiadora com os filhos, mas quanto mais a gente... confesso que tem dias que fico mais nervosa. Normal. Normal. Todo mundo é ser humano, todo mundo tem Equilíbrio é um sentimento. exercício, é isso, é todos os dias. É você saiu do seu equilíbrio, para, respira, volta para os eixos e fala, bom, tudo bem, já foi, fiquei nervosa mesmo, sou ser humano, mas agora eu vou me acalmar e vamos bola para frente. E aí a gente vai a partir Carol, do momento que deixa eu te falar, desculpa, é que faltam 10 eu acabei 10 de ver isso. minutos. O que eu tô pensando? A gente já deu quantas dicas? 4. Tem muita gente perguntando do desfraude noturno, mas eu acho que o desfraude noturno também é um processo longo que não vai dar tempo da gente falar agora. Vamos fazer o seguinte, vamos responder, dar uma geral nas perguntas, vamos dar uma respondida nas perguntas aqui, e aí a gente continua essa live, a gente vai fazer o seguinte, eu vou deixar essa live salva no Mamãe Sem Culpa, tá? Quem ainda não segue Mamãe Sem Culpa, gente, é esse Instagram que a Carol está, Mamãe Sem Culpa. Então, assim, siga o Mamãe Sem Culpa. A gente vai deixar essa live salva lá com várias informações. E a gente deixa para semana que vem a outra live do desfraude, o restante das dicas e o desfraude noturno, que é super importante. Porque, como sempre, né, a gente tá aqui 10 para as 10. Quase estourando o tempo. Mas é um tema extenso. É um tema muito extenso. A gente imagina que é de um jeito, e quando a gente começa a mergulhar no assunto, a gente vai vendo que a gente se empolga, né? O buraco é muito mais embaixo. Eu acho que, de repente, a gente pode falar aqui do passo 5, que é dos acessórios, e a gente finaliza, e aí a gente deixa mais 5 passos para a próxima live e fala, inclusive, do desfraude noturno, que é um dos tópicos que a gente vai falar, né? Dentre os passos aí que restam. Então, o último passo de hoje, passo 5, estamos na metade, é a gente saber escolher os acessórios, porque eu acho que é a dúvida master das mães no consultório, é assim, tá, eu vou começar, mas o que é melhor? É o pinico? É o vaso? O que eu faço? É o mictório, né? Igual estão me perguntando aqui para fazer xixi do menino. Gente, a gente precisa entender que cada criança vai se identificar com um determinado acessório, mas a gente tem que levar em consideração algumas coisas. Então, por exemplo, o penico, quais são as vantagens e desvantagens, né? A vantagem do penico é que ele é baixinho, a criança senta e apoia bem os pés no chão, então anatomicamente falando é muito mais viável, porque a criança precisa estar com aquelas perninhas apoiadas e fazendo um movimento de prensa abdominal que facilita a saída do cocô. Quando isso não acontece no pinico, a gente precisa de um apoio dos pés ali no vaso. Mas o pinico tem essa questão de ter essa questão da anatomia da criança ok. Ele tem uma mobilidade pela casa, então a gente pode pôr o pinico na sala, a gente pode pôr o pinico no quarto, a gente pode pôr o pinico aonde a criança, no quintal, para essa criança não ter que se deslocar tanto tempo, já que o intervalo é muito pequeno. Aqui o pinico vai para todo lugar. Então, a gente consegue mudar, inclusive a gente consegue ir transicionando esse pinico de longe do banheiro aos pouquinhos para dentro do banheiro e depois transicionar para o vaso, tá? Ele é lúdico, então você pode comprar um pinico do Mickey, da Minnie. Aqui eu tenho um pinico do Garfield, é o meu filho e os desenhos dele. A Malu tem um da galinha pintadinha da Minnie. Então é lúdico, é colorido, de repente uma cor que a criança goste, que chame atenção, né? Que se identifique. Ele não tem água dentro, para as crianças que têm medo da água batendo no bumbum e têm medo da água no vaso, é uma opção legal. E ele não é tão alto, tem criança que tem medo de ficar alta, tem medo de cair de cima do vaso, tem medo de cair dentro do vaso. Então, para as que têm muito medo, de repente, o pinico é uma opção mais interessante. Desvantagem. Quando você sai de casa, você não vai carregar um pinico embaixo do braço para onde você for. Sim. Então, você foi na casa de alguém, você foi ao consultório, você foi, enfim, em outro lugar. Agora tá difícil, né? Mas foi ao shopping, vamos pensar nas situações que podem acontecer. Um restaurante, você não vai levar o pinico. Então, se a criança está habituada somente naquilo, fica um pouco difícil
de Sim. depois a gente colocar ela no outro lugar que ela eu conhece. vou até falar da minha experiência aqui, que aqui eu tenho o pinico, eu tenho o redutor, eu tenho a escadinha e tenho o vaso sem nada. Como a Malu gosta dessa coisa de novas experiências, ela acaba fazendo cada hora em um mesmo. Então eu consegui já ela fazer também no vaso normal sem nada. Então é legal você ter essa experiência de repente, quer fazer agora no vaso no vaso aqui igual a mamãe faz, sabe? De fazer essa experiência de ir mostrando ludicamente, assim, olha que legal, filho, esse aqui, e fazer essa diferença, porque daí você vai acostumando a criança. E eu acho que a gente nem precisa começar com tudo de uma vez, né? A gente começa com o pinico, a criança vai crescendo, vai evoluindo, né? Então ela vai entendendo os outros passos aí. Quando vai pro vaso, a gente precisa ter noção que a criança precisa estar com o pé apoiado para ela se sentir confortável, porque ninguém consegue fazer cocô com os pés balançando. Algum Eu vou adulto fazer o aqui seguinte. consegue? Pode ir falando, enquanto você fala, eu vou entrar no quarto da Malu, ela tá dormindo. Mas eu vou entrar em silêncio. Escadinha. Porque no banheiro dela tem a escadinha, eu A vou escadinha. mostrar. Eu também tenho aqui, mas eu não consigo pegar agora. Bom, a gente tem a opção do vaso, então o vaso sempre com um redutor de assento, sempre, de preferência, para a criança se sentir confortável, não achar que vai cair dentro do vaso, não achar que vai cair dentro da água, porque eles têm medo, tá? Com o apoio dos pés. Então, tem alguns pinicos, inclusive, que vêm com redutor e vêm com apoio de pé. Então, a criança pode apoiar o pé e sentar no redutor que vem no vaso. Olha a intimidade da live. Eu tô no banheiro do quarto dela. Eu tenho essa escadinha é aqui, super interessante. E essa escadinha dá autonomia para a criança. Então a criança acha legal, ela sobe sozinha, ela senta sozinha, é colorida, chama atenção. Então também é uma opção. Mas também a gente tem que pensar que nem sempre a gente vai ter escadinha, a gente não vai sair com a escada embaixo do braço. Então, para um processo inicial que a criança está aprendendo, eu sugiro uma opção inicialmente. Se essa opção não está dando certo, você troca para outra. E aí você vai tentando outras, até que a criança se sinta capaz de acompanhar todas essas transições e todas as opções. Por isso que a gente precisa dessa rotina familiar e dessa família engajada nisso. Porque às vezes vai ser um processo que vocês vão precisar ficar em casa por mais tempo com a criança. Insistir naquilo, ensinar para ela se sentir segura. Se ela sair de casa, ela continuar o processo fora de casa também. Tá? Então, tem criança que gosta de imitar os pais. Para essas crianças que gostam de imitar os pais, sentar no vaso, já pode colocar direto no vaso. Se ela tá acostumada a imitar, sentar lá, falar, vou fazer igual o pai. Tem criança que ama dar descarga. Tem criança que tem medo do barulho da descarga. Tem criança que ama olhar legal a água fazer, embora. é legal, viu, gente, fazer o negócio do tchau, tchau, cocô. Né? Sempre olha o cocô, e esse negócio de brincar com o formato do cocô. Isso é bem legal, porque a criança fica toda feliz esperando, né? Ou o barulhinho do xixi. A Malu, ela fala assim pra gente: mamãe, papai, fecha o olho. Zezé, fecha o olho. A gente tem que fechar o olho. Aí ela, pode abrir. Aí faz o barulhinho do xixi. Aí ela fala, escuta o barulhinho do xixi da Malu. Então é legal você brincar com isso e incentivar a criança. Isso. E além dos acessórios, deixar o ambiente atrativo. Então o banheiro vai ser um dos lugares mais legais da casa. A gente vai colocar coisas lá que eles vão adorar. Que brinquedo, caixa de brinquedinho, com os brinquedos favoritos. Pode deixar lá. É alguma criança, um dos dois. Alguma criança falou. Pode ser a Malu, Acho que é né? a Malu. Você entrou lá pra mostrar a tampa não escadinha. Nossa, eu entrei tão em silêncio. Desculpa, filha. Ai, que dó. Então, assim, a gente vai deixar esse lugar atrativo, a gente vai deixar esse lugar super legal, a gente não vai forçar o uso, a gente vai deixar a criança se familiarizar, deixa ela sentar de roupa primeiro, deixa ela pôr a mão, deixa ela se mexer lá dentro, entender o que é, ver como funciona, antes de colocar a criança sem roupa sentada no lugar. Isso pode assustar a criança, então a gente não quer que isso aconteça pra gente não travar o processo, tá? E aí, depois que a criança já está familiarizada, que ela já está se sentindo confortável em sentar de roupa lá, de mexer na tampa, ou no vaso, né? De olhar a água indo embora, de escutar o barulho da descarga, aí sim a gente vai começar a falar, então vamos ficar sem a fralda?
Você tá querendo ficar sem? Você já tava falando pra mim que queria ficar sem. Que tal se sentar sem fralda? E conversar. Conversar. Se a criança falar, ah, não, tudo bem, hoje não deu, amanhã a gente pode tentar? Pronto. Não Muita precisa paciência. forçar. Não forcem. E outra coisa que é super importante é não tratar o cocô e o xixi de forma pejorativa. Então, sabe aquela frase que a gente fala, que cocô fedido? Não falar. Não. Porque ela não vai querer, não é legal que elas entendam que o cocô é algo ruim, fedido. Ai, que cocô fedido, nossa, que fralda fedido. Esquece isso. Ah, nossa, que xixi comprido. Não é pra falar nada disso. É pra comemorar, tá? Olha só, vai cair a nossa live. Vai cair. Em um minuto. Vamos fazer o seguinte, vai cair você entra agora no Mamãe Sem Culpa. A gente vai deixar a live salva lá, já tem muita coisa legal lá, muita informação. E aí, na semana que vem, a gente volta com as outras 5 dias e o desfraude noturno, combinado? Combinado. Obrigada pela presença de todo mundo. Aguardem cenas dos próximos capítulos. Obrigada, a gente continua. Qualquer dúvida, mandem lá, porque daí a gente vai respondendo por lá, a gente vai falar na próxima live, tá bom? Obrigada pela companhia de todo mundo. Quero ver as crianças todas desfraldadas com respeito. Todo mundo feliz, com respeito, né? A live vai ficar salva para quem tá chegando agora e falando que não conseguiu acompanhar no começo. Vai ficar salva. Todas as lives que a gente já fez estão salvas lá nas nossas páginas, no Mamãe Sem Culpa. Tudo que vocês precisarem ver e tiverem dúvidas, só comecem a seguir. Quem ainda não segue, Mamãe Sem Culpa. É esse que a Carol tá bom? Sigam Mamãe Sem Culpa, porque lá tem muita informação. A gente já falou de introdução alimentar, a gente já falou sobre sono, tem muita coisa bacana lá. Tá bom? E aí, semana que vem, a gente termina as outras 5 dicas e o desfraude noturno. Obrigada por todo mundo que estava aqui. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Tchau, tchau. Beijo, obrigada, Carol. Obrigada. Beijo. Boa noite. Boa noite.